Capitão Zero, o herói viajante do tempo, protege o passado e planeja o futuro. Das revistas em quadrinhos até o cinema, a possibilidade de viajar no tempo a todos fascina. Hoje, viajar no tempo já não é uma ficção. Renomados físicos realmente acreditam que seja possível, pelo menos em teoria. Embora viajar para o futuro e viajar para o passado sejam coisas bastante diferentes. Viajar para o futuro é relativamente fácil. Viajar no tempo para o futuro, desacelerar o tempo, foi confirmado pelos vários experimentos que realizei nos últimos 50 anos. É absolutamente possível. Esse tipo de viagem no tempo é inquestionável. Albert Einstein demonstrou em 1905, por relatividade espacial, que viajar para o futuro era bastante fácil. Tudo que era preciso era uma nave espacial que voasse próximo à velocidade da luz. Embora a viagem no tempo possa parecer a mais incrível ficção, ela é uma realidade baseada nas ideias revolucionárias de Einstein sobre o tempo. A mais crucial delas é que o tempo não é constante. Ele corre diferente se a viagem é num foguete ou até num elevador. Desde os tempos de Galileu e Newton, sempre se supôs que havia um tempo absoluto. Mas foi Einstein quem notou que o tempo é relativo ao observador, que o seu tempo não é o meu tempo, que se cada um de nós tivesse relógios individuais muito precisos e tivéssemos históricos diferentes sobre como nos movemos e para onde vamos, poderíamos um dia nos encontrar e nossos relógios estariam diferentes. Nossos relógios estariam diferentes porque, de acordo com Einstein, a velocidade e a gravidade podem realmente alterar o fluxo do tempo. Em 1975, Carol Early decidiu testar Einstein. O tempo em um avião seria diferente? Tínhamos dois relógios absolutamente iguais. Um iria voar neste P-3C da Marinha por 15 horas, do amanhecer ao anoitecer. E compararíamos o tempo em terra com o tempo no ar através de pulsos curtos de laser. Esta era a receita de Einstein para sincronizar relógios à distância. E durante o voo, poderíamos, na verdade, ver em tempo real a diferença do relógio no ar com relação ao da Terra, através da comparação dos tempos de pulso da luz. A diferença de velocidade e gravidade entre os relógios do ar e da Terra criou uma diferença de 50 milionésimos de segundo. E isso não foi causado por nenhum defeito mecânico do relógio. Na aeronave, o tempo andou mais devagar. Estavam abertas as portas para a viagem ao futuro. Devido ao efeito da velocidade sobre o tempo, os astronautas da Gemini 7 envelheceram 400 milionésimos de segundo menos do que as pessoas na Terra. Os astronautas da Gemini 12, 100 milionésimos de segundo. Esses resultados chegaram até os ouvidos do presidente Nixon, que brincou com os astronautas que regressavam. Frank Borman diz que estão um pouco mais moços porque foram para o espaço. Está certo? Vocês se sentem assim um pouco mais moços? Muito mais moços do que Frank Borman. De acordo com Einstein, para avançar mais do que microsegundos no tempo, os astronautas teriam que viajar muito mais depressa. Teriam que viajar próximos à velocidade da luz, ou seja, 27 mil vezes mais rápido do que qualquer outro voo já realizado. O máximo que se atingiu até agora com um foguete foi cerca de 40 mil quilômetros por hora. Foi o voo da Apollo até a Lua. E precisamos atingir cerca de 300 mil quilômetros por segundo para chegar próximos à velocidade da luz. Portanto, teremos que aumentar em muito a nossa velocidade. Temos várias propostas para que um foguete voe rápido o suficiente para criar uma enorme dilatação de tempo. Uma dessas propostas é usar um foguete antimatéria. Ou seja, um foguete impulsionado por matéria e antimatéria que se aniquilam.
Viajando à velocidade da luz, os astronautas vão envelhecer menos anos do que as pessoas da Terra. Voltarão para casa num futuro remoto, muito tempo depois de seus amigos terem desaparecido. Tem alguma ideia do ano em que estamos nesse exato momento? Claro que sei que ano estamos. O que isso significa? Tudo. Major, estamos no ano 2024. O quê? É claro que não existem garantias de que o futuro será bom. Será que eles conseguirão voltar? De acordo com Einstein, a resposta é não. Quem são vocês? O que querem comigo? Nenhuma lei da física permite retroceder na viagem pelo tempo, ou pelo menos era o que se pensava. Em 1974, Frank Tipler espantou a comunidade científica com um experimento muito criativo, segundo os conceitos de Einstein, mas envolvendo uma viagem ao passado, não ao futuro. Seu modelo é um cilindro giratório como este carrossel. Se o cilindro for grande o suficiente e girar próximo à velocidade da luz, sua gravidade será tão forte que reverterá o tempo. Minha proposta é que se pode criar uma máquina do tempo girando um grande objeto da mesma forma que este carrossel está girando. Temos um grande corpo girando que distorcerá o tempo de uma forma tão estranha que, se você se mover na direção em que agora estamos indo, a direção do carrossel, você realmente voltará no tempo à medida que girar. Mas o carrossel do Dr. Tipler não é a única forma de voltar no tempo. A outra forma envolve fios incrivelmente finos e densos de matéria, remanescentes da criação do mundo. São chamados de fios cósmicos, e com sua ajuda, o Dr. Gott criou uma forma de viajar para o passado. Aqui está a receita para fazer uma máquina do tempo e viajar para o passado. Começa-se com um fio cósmico. São objetos hipotéticos que podem ter sobrado do início do universo. Material de densidade muito alta. E, devido a essa alta densidade, o espaço em torno do fio cósmico é curvo. Não é plano como esta pizza, mas é como uma pizza da qual se tirou uma fatia. Então, se eu cortar uma fatia dessa pizza e jogá-la fora, terei uma geometria semelhante ao cone. A gravidade do fio cósmico é tão grande que distorce o espaço a seu redor, formando um cone, como esta pizza. O raio de luz tenta atravessar e então é sugado pelo cone. Mas um viajante do espaço pode tomar um atalho pela borda e chegar à frente do raio de luz pelo outro lado. Como essa distância é mais curta, eu poderia usar uma pequena nave espacial e viajar a 99,99% da velocidade da luz e, como essa distância é menor, realmente chegar à frente do raio da luz. Portanto, o Dr. Gott encontrou um meio de viajar mais rápido do que a luz. E quando se é mais rápido do que a luz, pode-se voltar no tempo. E você pode até se encontrar com você mesmo. O tempo está suficientemente revertido. Então, posso chegar não apenas no lugar, mas na hora em que comecei. Posso me cumprimentar no momento de começar a viagem. Isso deve acabar com sua viagem no tempo, caro doutor. Pena, Sr. Condit, que não esteja interessado na ciência. Para aqueles interessados na ciência, viajar no tempo, pelo menos em teoria, parece possível. No entanto, construir essas máquinas é uma outra história. Mas se algum dia chegarmos ao passado, a história estará preservada? Poderemos deter Hitler? Alguns físicos acreditam que o passado é inviolável. Simplesmente não podemos mudá-lo. Mas o que nos impediria, por exemplo, de salvar Kennedy? Perderíamos a coragem ou algo ainda mais estranho aconteceria? Não se pode mudar o passado desse universo em particular. O que se poderia fazer é voltar no tempo e mudar radicalmente o passado. O resultado seria, por assim dizer, que seríamos atirados em um outro universo onde tal mudança teria sido o passado.
Sim, é verdade. Se tentarmos mudar o passado, alguns cientistas acreditam que seremos atirados em um universo paralelo. Se isso não fosse suficientemente estranho, a viagem no tempo poderia fazer famosas descobertas virem de qualquer lugar. As informações poderiam circular de tal forma que seria difícil saber onde foram criadas. E seria mais ou menos assim. Algum viajante do futuro poderia voltar, visitar Einstein e dar-lhe as equações da relatividade espacial. E num futuro remoto, alguém as leria. O viajante do tempo poderia então trazê-las de volta e mostrar para Einstein, de forma que se poderia perguntar: bem, de onde vieram essas questões? Porque Einstein não pensou nelas. Ele as obteve do viajante do tempo, e o viajante do tempo não pensou nelas. Ele as obteve lendo o livro de Einstein. Capitão Zero! Capitão, desse jeito os inimigos vão matar Molly Preacher. A viagem no tempo cria estranhos paradoxos. O Capitão Zero conseguirá voltar no tempo e salvar Molly Preacher do inimigo? E assim fazendo, estará preservando a história ou criando? Seu imundo traidor assassino! Esse tipo de questão já não está mais confinada aos filmes. A ficção científica está rapidamente se transformando em ciência. Viagem à Lua foi ridicularizada como um total absurdo por um editorial do New York Times de 1920. Agora sabemos que é possível. Por que sabemos? Porque realizamos. No início deste século já se sabia que isso era tecnicamente viável. As leis da física assim permitiam. As pessoas tinham apenas que ser suficientemente inteligentes para usar as leis da física. O mesmo acontece com as várias noções de viagem no tempo. As leis da física o permitem e acho que temos que aceitar que seja possível.